Em uma manhã dourada no deserto, enquanto a poeira ainda dançava no horizonte, Josué, filho de Num, olhava para a vasta extensão diante dele. Ele não era mais o jovem aprendiz de Moisés. Agora, o peso de uma nação inteira repousava sobre seus ombros. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó o havia escolhido para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Mas com esse chamado vinha um desafio imenso: substituir Moisés, o homem que havia dividido o Mar Vermelho e falado com Deus face a face. Josué não era estranho às batalhas ou à liderança. Anos atrás, ele havia liderado os israelitas à vitória contra os amalequitas enquanto Moisés, em um ato simbólico de intercessão, mantinha suas mãos erguidas ao céu. Josué também estava entre os 12 espias enviados a Canaã. Mas, enquanto a maioria trouxe relatórios cheios de medo e dúvida, Josué e Calebe foram diferentes. Eles viram as terras férteis, as colinas verdejantes e as cidades fortificadas não como ameaças, mas como oportunidades. Não porque confiavam em si mesmos, mas porque confiavam no poder de Deus. A história de Josué realmente começou no momento em que Moisés subiu ao Monte Nebo. Ali, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida, mas não a pisasse. Com palavras repletas de esperança e autoridade, Moisés abençoou Josué diante de todo Israel. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados dar a eles. Após a morte de Moisés, Deus falou diretamente com Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essas palavras trouxeram conforto e medo ao mesmo tempo. A promessa de Deus era clara, mas o caminho adiante estava cheio de perigos. Mesmo assim, Josué reuniu o povo, enviando mensageiros por todo o acampamento com uma ordem firme: preparem-se, porque dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão e tomaremos posse da terra que o Senhor, nosso Deus, nos dará. O rio Jordão não era apenas um obstáculo físico. Ele simbolizava a barreira entre o passado de escravidão e o futuro de liberdade. Quando Josué ordenou que os sacerdotes carregassem a Arca da Aliança e entrassem na água, algo milagroso aconteceu. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram o rio, as águas pararam de fluir, acumulando-se em um muro invisível. Todo Israel atravessou em terra seca, enquanto a arca permanecia no centro, representando a presença de Deus. Naquele dia, Josué ergueu 12 pedras do leito do rio e as colocou como memorial em Gilgal, dizendo ao povo: quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Vocês dirão que o Senhor cortou o fluxo do Jordão diante de vocês. Estas pedras são um memorial eterno. Após a travessia, Josué enfrentou o primeiro grande desafio: Jericó, uma cidade fortificada com muros impenetráveis. Antes do ataque, Josué teve um encontro misterioso. Ele viu um homem com uma espada desembainhada e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? O homem respondeu: nem uma coisa nem outra. Venho como comandante do exército do Senhor. Josué caiu com o rosto em terra, compreendendo que estava diante de um enviado divino. Ele recebeu instruções claras: o cerco de Jericó não seria convencional. Durante 6 dias, os israelitas deveriam marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e no final, tocar trombetas e gritar com força. Apesar de a estratégia parecer absurda, Josué obedeceu. No 7º dia, quando o povo gritou, os muros de Jericó desabaram como castelos de areia. A cidade foi tomada, mas com uma advertência: tudo deveria ser dedicado ao Senhor, exceto a família de Raabe, a prostituta que havia ajudado os espias israelitas. Após a vitória em Jericó, os israelitas atacaram a pequena cidade de Ai, mas foram derrotados. Josué caiu de joelhos, questionando por que Deus havia permitido aquela humilhação. Deus revelou que alguém havia pecado ao desobedecer suas ordens. Um homem chamado Acã havia tomado despojos de Jericó e os escondido. Depois que Acã foi julgado e o pecado foi expiado, Deus deu a Josué a estratégia para conquistar Ai. Desta vez, os israelitas saíram vitoriosos. Essa lição foi gravada profundamente no coração de Josué e do povo. A obediência ao Senhor era essencial para a vitória. A jornada de Josué não foi uma série de vitórias fáceis. Ele enfrentou coalizões de reis que tentaram deter os israelitas. Uma das batalhas mais memoráveis foi contra os 5 reis amorreus. Quando a luta se intensificou e o dia estava terminando, Josué clamou a Deus com ousadia: Sol, pare sobre Gibeão,
E você, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou. Por um dia inteiro, os israelitas continuaram lutando até derrotarem completamente seus inimigos. Esse evento marcou um dos maiores milagres da história de Israel. Após anos de guerra, a terra foi finalmente conquistada. Josué, agora um homem mais velho, dividiu Canaã entre as tribos de Israel, conforme Deus havia instruído. Cada tribo recebeu sua herança, e Josué assegurou que o tabernáculo fosse colocado em Siló, no centro da nova terra, como um lembrete da presença de Deus. Quando a vida de Josué chegou ao fim, ele reuniu todo Israel para um último discurso. Ele os lembrou das promessas de Deus e da fidelidade dele durante todas as suas batalhas e desafios. Com uma voz firme, ele desafiou o povo. Escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu com entusiasmo, prometendo servir ao Senhor. Assim, Josué, o servo fiel de Deus, encerrou sua missão. Ele morreu com a certeza de ter cumprido seu chamado, deixando um legado de obediência, fé e coragem. Josué nos ensina que liderança verdadeira vem da confiança em Deus, da obediência e da coragem para enfrentar o desconhecido. Sua história é um testemunho poderoso de que, com Deus, até os maiores desafios podem ser superados. Se inscreva em nosso canal para continuar a aprender e alimentar sua fé.